Amém? Eu quero, antes de qualquer coisa, dizer... Papel que você está falando? Papel? Não. Peraí, gente. Dizer que eu estou hiper, ultra, mega, não tem nem palavra, feliz de estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado mesmo pela oportunidade. E eu trago um abraço da minha igreja também, do meu pastor Diógenes, reverendo Diógenes, gente boa. Inclusive vocês estão convidados a visitar a gente também. Todos os dias da semana, menos terça, né, mano? Segunda. Só quarta-feira. Só quarta-feira, de 8 às 9, domingo normal, sábado Conexão Jovem. Uma galera bacana, vocês estão convidados. Bom, sem mais delongas, irmãos, nós vamos estar falando hoje, a palavra de hoje vai girar em torno de uma pergunta só. Como preservar a paz interior? Amém? Amém. E isso porque a paz ela é um estado, ela é um sentimento que abrange vários significados, que pode ser classificado de várias formas. Por exemplo, um soldado americano, a paz é o oposto do que ele está vivendo no momento. É um estado inatingido por ele diante da guerra que está acontecendo no Iraque. Para outros, a paz ela significa, ela traz consigo um significado de ausência de preconceitos. Um mundo onde não haja discriminação, onde haja indivíduos que se respeitem, que se tolerem, independente do lugar que você nasceu, da cor da sua pele. Nós temos exemplos históricos de pessoas que pensavam assim. Para outros, a paz ela simplesmente representa a ausência de lutas, está aí um conceito equivocado. Ou seja, eu só estou em paz quando não tiver problemas, quando não tiver guerras a batalhar. E outros ainda dizem que ela depende da geografia. Eu não estou em paz porque eu estou nos Estados Unidos. Talvez se eu estivesse no Brasil, ou vamos fazer uma viagem, vamos para os Alpes Suíços, Cataratas do Iguaçu. Eu vou tirar 2 semanas de férias, porque talvez a geografia, o lugar que eu estiver, vai preencher esse vazio que está no meu coração, que impede que a minha alma se apazigue. E todos esses conceitos, por mais que alguns até componham um corpo de verdade e de causas importantes, só demonstram a maneira distorcida que a maioria das nossas interpretações tem com relação a isso. Porque a paz nada mais é do que um sentimento que habita no interior do homem e que interfere nas nossas emoções de maneira positiva. E que acalma, que tranquiliza a alma. Isso é paz que nos exclui do desespero, da agonia, da ansiedade terminal. E que desemboca numa vida espiritual e emocionalmente estável. Isso é paz. Que significa que mesmo no Iraque, ela está comigo. Se eu estiver passando por dificuldades, ela caminha comigo. Enfrentando todas as discriminações que for, ela está comigo. Ela simplesmente compõe o fator principal da minha alegria, da minha segurança, da minha confiança, porque ela independe das exterioridades. Ela existe porque Jesus morreu e proporcionou isso dentro do meu coração. Por isso que em João 16:33 ele diz o seguinte: olha, eu vos digo isso para que tenhais paz. No mundo tereis aflições. Em outras palavras, as aflições, o que está por fora, não muda o que está por dentro. Isso é paz. Então, eu queria, logo de começo, que a gente esquecesse um pouquinho do que a paz representa na nossa cabeça. Vamos ver o que a paz representa na cabeça daquele que é o príncipe da paz. Aleluia. Quem criou a paz. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, Lucas 24, a partir do versículo 36. Lucas 24, a partir do versículo 36. Quem quiser ficar de pé, fica de pé, fica à vontade. Bom, Lucas é um livro fácil. Todo mundo achou? Amém? Amém. Amém. O texto diz assim: enquanto ainda falavam nisso, meus irmãos, esse nisso evoca um contexto interior, porque a pergunta que surge é o que eles falavam. No que eles falavam? O negócio é o seguinte: os discípulos de Emaús tinham acabado de voltar, dizendo que eles tinham visto Jesus e de que ele possivelmente teria ressurgido dos mortos. Enquanto eles falavam nisso, o próprio Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes:
O que Jesus disse? Fala comigo. Paz seja convosco. Mas eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. Ele, porém, lhes disse: por que estáis perturbados e por que surgem tais pensamentos nos vossos corações? Olhai para as minhas mãos e para os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, porque um espírito não tem carne nem osso, como percebeis que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Não acreditando eles ainda, por causa da alegria e estando admirados, perguntou-lhe Jesus: tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhes deram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, o qual ele tomou e comeu diante deles. Depois lhes disse: são essas as palavras que eu vos falei estando ainda convosco, que importava que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras e disse-lhes: assim está escrito, que importava que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. Amém. Nós servimos a um Deus vivo. Amém. Isso nos dá esperança. Meus irmãos, amém, podem se assentar. Amém. Eu gosto mais daqueles púlpitos de madeira que não mostra a perna tremendo. Falei isso para você. Meus irmãos, esse texto que nós lemos, ele nos mostra o quadro de um agrupamento de pessoas em crise, em angústia, preocupadas, amedrontadas, por causa dos últimos acontecimentos. O mestre deles havia morrido. A pessoa pelo qual eles haviam dedicado a vida, a existência, que eles haviam abdicado de conforto, de estabilidade, de moradia, porque os discípulos abriram mão de tudo para seguir uma pessoa que se dizia o Filho de Deus e acreditavam que ele era o Filho de Deus. Portanto, conclui-se que Jesus era a esperança dessas pessoas. Jesus era a razão da vida dessas pessoas. Então a razão da vida dessas pessoas havia morrido. De modo que poderia passar na cabeça de alguns que agora não haveria razão para viver. Porque se a razão da minha vida morreu, não existe razão para me viver. Então o quadro que se mostra aqui são de pessoas tristes, angustiadas. O que aconteceu? O que eu vou fazer agora? Quais serão os meus próximos passos? Eram essas as perguntas que supostamente tomavam o pensamento dos discípulos. E aí quando Jesus entra, que o texto diz que Jesus se põe no meio deles, que ele entra naquela reunião frustrante, quando ele percebe aquela ambiência pesada, carregada, a primeira coisa que ele diz é: paz seja convosco. Eu, por exemplo, se fosse eu ia dizer outra coisa. Eu não falei que eu ganhava? Eu falei, nem a morte me bate, eu sou o cara. Olha, eu falei, inclusive eu tenho aqui na minha mão as chaves da morte e do inferno. Eu ia falar um monte de coisa, menos paz seja convosco. Jesus diz: paz seja convosco, porque isso tinha um objetivo primário de os lembrar de um direito que eles tinham nele. Porque em João 14, 27 diz: deixo-vos a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Em Isaías, no capítulo 53 do seu livro, ele diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, meus irmãos, essas palavras de Jesus carregavam o peso de uma promessa, de um direito que eles tinham nele, e dentre outras coisas representava uma ambição do coração de Deus para o coração daqueles que o servem. O desejo do coração de Deus para o seu coração hoje é que você saia daqui com paz. Independente do que você está vivendo, do que você viveu, do que você vai viver, quais são as suas decisões, hoje você vai sair daqui em paz. Amém. Paz seja convosco. Amém. E dentro da onisciência de Deus, meus irmãos, Ele sabe dos infortúnios, dos imprevistos que o mundo caído pode trazer. Às vezes você perde uma pessoa que você ama, não é? Aconteceu isso comigo recentemente. Às vezes, decepções na sua vida que se caracterizam por acontecimentos que na sua concepção de vida não deveriam ter acontecido. Você se decepciona. Crise financeira, nem se fala. Quem não está passando por perrengue agora, levanta a mão que eu quero ver. Eu preciso bater um papo com você. Os Estados Unidos está em crise. E Jesus nunca escondeu o fato de que nós estaríamos expostos a isso. Só que a questão é, em meio a isso, como preservar a paz interior?
como fugir das ansiedades,